Começando mais um vídeo daquele jeito. Como vocês viram aí na capa do título, desisti de pintar a minha CB300R em casa. E nesse vídeo eu vou contar para vocês os motivos que me fizeram desistir desse projeto em casa. Mas antes disso, já se inscreva no canal, deixe o seu like e também deixe o seu comentário no final do vídeo, tá? Vou passar para vocês aqui os motivos que me fizeram desistir desse projeto. Então, vamos apresentar para vocês aqui o que eu comprei para fazer esse projeto em casa. Vamos começar aqui pelas asas do tanque, os adesivos da asa do tanque, certo? Comprei aqui pela Shopee, tá? Essas asas são prata e o fundo dela são transparente. Como o tanque é vermelho, aí o fundo delas vão ficar vermelho. Se o tanque for preto, certo? E aí ela fica com fundo preto, beleza? Então comprei as asas pela Shopee, paguei nesse kit cerca de R$50. Vem outras faixas aqui também, que são essas aqui, ó, CB300R, também vem nesse kit. Então um kit completinho, tá? Então comprei o kit de faixas, certo? O tanque tá com a capa aqui, beleza? A capa vermelha que eu comprei pelo Mercado Livre, tá? Você encontra pelo Mercado Livre e pela Shopee. Para quem não sabe, esse tanque é preto. Eu troquei o tanque da minha moto vermelho por um preto. Agora eu preciso pintar ele, certo? Para quem tá chegando no canal agora. Então vamos lá. Depois do lixamento, você precisa lixar ele todo, deixar ele na lata, certo? Aí você vai verificar se tem algum buraquinho, um amassado, para você fazer essa funilaria, certo? Então comprei aqui também uma massa poliéster para fazer esse processo, tá? Então comprei a massa poliéster. Isso aqui é um catalisador, certo? Para você aplicar na massa, fazer a mistura e com isso ele ajuda na secagem da massa. Comprei também um chinelinho, certo? Você pode usar uma Havaianas, até usei eles, por isso que vocês estão vendo ele aqui sujo. Eu usei ele para fazer aqui um lixamento no tanque. Comprei também uma espátula de silicone para fazer também a aplicação. Você faz aqui a mistura da massa, certo? E aí você vem aplicando com essa espátula no local, correto? Depois de secado essa massa, você vai fazer o lixamento, certo? Descobri que esse tanque ele tem alguns pontos de massa aqui desse lado direito, aqui no meio e essa parte de cá ele não tem, tá perfeitinho. Do lado de cá eu descobri que tem alguns pontinhos de massa do lado de cá, beleza? Então eu queria fazer esse procedimento em casa e queria também descobrir se tinha algum ponto de massa nesse tanque. A massa em si, ela não é um problema. O problema é aplicar massa sobre tinta, certo? E massa sobre massa, e aí isso aí pode gerar um problema, tá? Então, o que acontece? Lá de cá, esquerdo, tem alguns pontos de massa, beleza? Então, é isso aí. Então, a massa poliéster é para fazer essas correções. Depois que você fez essas correções com o tanque na lata, tanque virgem, vamos dizer assim, na lata, o que acontece? Depois dessa funilaria, você vai entrar com o Wash Prime. Welbert, você é pintor? Não. Inclusive, eu assisto vídeos aqui na internet, né, para fazer esse procedimento em casa. Então, esse era o intuito, né? Primeiramente, eu ia contratar um profissional para fazer. Depois, eu pensei na possibilidade de fazer em casa e agora acabei desistindo. Aí você aplica o Wash Prime, certo? Conforme os vídeos que eu assisto de pintura automotiva, principalmente de moto. Aí você aplica o Wash Prime,
certo? Ele vai fazer com que a lata não enferruje, certo? Então ele é uma proteção antes da tinta. Aí depois do Art Prime vem o Primer, aquele cinza, certo? Vem o Prime, você aplica ali umas 2, 3 demãos de Prime. Depois você vai fazer o lixamento desse Prime, deixar ele bem lisinho para você depois aplicar a tinta. E aí, terceiro vem em si a tinta que eu consegui, o vermelho Maceió, bateu certinho, tá? Consegui a tinta em spray, tudo automotivo, vocês estão vendo, né? Estão vendo aí que é Colorginho, uma marca boa e a linha automotiva, tá? Eu queria fazer um trabalho assim caseiro, mas dentro do melhorzinho possível, né? E por último, um verniz para dar proteção para essa tinta. A tinta com base poliéster, ela precisa do verniz para dar o brilho e proteção, né? Pelo que eu vi aí, parece que a tinta PU, ela não precisa de verniz, mas a base poliéster precisa do verniz. Pelo que eu vi, não sou pintor, tá? É o que eu pesquisei, os vídeos que eu venho assistindo em casa para poder fazer esse procedimento aí, tá? Eu queria fazer. Então, são esses produtos. Também comprei o removedor pastoso que eu ia aplicar no tanque para essa tinta desprender do mesmo, correto? E aí ia fazer o lixamento e fez esse processo. O Elvis, você fez um certo investimento aqui e desistiu. Por quê? Você jogou dinheiro fora? Não joguei, porque eu gosto de fazer pinturas na minha moto em casa, por exemplo, as bengalas, eu gosto de pintar em casa, certo? Consegui a tinta que eu falei com vocês, eu consigo fazer retoques na minha moto. Se as bananinhas perder o brilho, eu consigo retocar elas, tirar da moto, fazer um lixamento, pintar e depois o verniz, consigo fazer em casa. As abas de tanque, essas carenagens aqui traseiras também eu consigo recuperar o brilho, fazer pintura em casa. Essas partes são tranquilas. O tanque é outro procedimento, porque como é uma peça que aqui dentro tem combustível, aqui tem a gasolina aqui dentro, então um tanque que fica praticamente úmido, frio, né? Então o que acontece? Aí por isso um dos motivos de eu ter desistido desse projeto. Outra coisa, alguns pintores que eu conversei, automotivo, aí eu falei, eles viram o tanque sem a tinta, né, que eu tinha lixado, e eles perguntaram o que aconteceu com o seu tanque. Eu falei, esse tanque eu comprei ele, né, a parte de troca, porém ele era preto. Aí eu queria fazer o procedimento em casa. Aí falei com alguns pintores, né, que eu queria fazer esse procedimento em casa. Aí eles falaram comigo, rapaz, não vai ficar bom. Eu não te recomendo você fazer isso, tá? Porque não vai ter resistência. Se você for abastecer sua moto e porventura o frentista ficar deixando cair gasolina no seu tanque, respingando, não vai ficar bom. Outra coisa, a sua calça, sua roupa vai ficar aqui, ó, encostando aqui. Isso vai fazer com que esse verniz desprenda, certo? E aí não vai ficar bom. Então, aí pensando nesses detalhes, eu resolvi deixar de fazer esse projeto em casa e contratar um profissional para fazer esse trabalho, um trabalho duradouro. Para quem não sabe, eu contratei 2 profissionais anteriores e não ficou bom o serviço deles, tá? Então, por causa dessas frustrações que eu tive, acabei pensando, cogitando essa ideia de fazer esse trabalho em casa como uma experiência. De repente ficaria um resultado até razoavelmente, eu ia deixar do jeito que estava, tá? Mas aí, pensando bem, resolvi não fazer essa tentativa. Mas outras coisas eu pinto aqui em casa. Bengala, como falei com vocês, as carenagens, eu consigo agora, graças a Deus, conseguir a tinta certinha, a cor da minha moto, vermelho Maceió. Para quem tem a CB300 de 2009 a 2012,
vermelha é o mesmo vermelho Maceió, apenas a 13, que é vermelho metálico, um vermelho mais escuro puxado por vinho, e 14, 15 fechou novamente o vermelho Maceió. Para quem está assistindo o vídeo e tem uma vermelha nesses anos que eu falei, é o vermelho Maceió, tá? Consegui comprar aqui pela Shopee, a tinta bateu certinho, pelo Mercado Livre também você consegue, tá? No depósito da esquina, loja da esquina, você não vai conseguir. Tem que comprar pela internet, tá? Para eles poderem homologar lá e vir a cor e bater certinho, tá? Fiz algumas tentativas em casa aqui de outros vermelhos, não deu. Fiquei frustrado, tá? Então, não fica legal. Então, pessoal, esse foi algum dos motivos, tá? Outra coisa, percebi que tinha alguns pontos de massa aqui também. Então, eu poderia fazer o lixamento igual eu fiz aqui e aí aplicar o Asti Prime, o Prime, certo? E depois a tinta, mas também fiquei com esse certo receio, tá? Então eu tava com a expectativa, eu peguei esse tanque preto, ele tava todo pintadinho, tava na expectativa de ele ter o mínimo possível de massa. Então acabou que eu fazendo esse lixamento aí, acabei ficando um pouco, como que eu vou dizer para vocês, com receio, né? Com receio. O tanque tá bom, graças a Deus ele tá bom, mas ele tem alguns pontinhos de massa aqui, alguma amassadinha, alguma coisinha, né? O pintor anterior acabou fazendo a recuperação, não tem problema, como falei com vocês, o problema é massa sobre tinta, que é o que fizeram com o outro tanque que eu tinha. Levei para fazer a funilaria e pintura. O primeiro pintor não conseguiu voltar ao tanque, aplicou massa e continuou fundo. O segundo que eu contratei, o que ele fez? Lixou, aplicou massa em cima de massa, em cima de tinta, e aí pintou o tanque. A cor não bateu certinho com o vermelho da moto, veio outro vermelho um pouco mais claro. Outra coisa, o tanque com vários pontos de escorrido e com pouco tempo a massa desplacou, que é o outro tanque que eu tinha. A massa começou a desplacar, porque massa em cima de massa vai dar ruim. Como eu falei com vocês, tanque fica gasolina dentro dele, ele é uma peça úmida, fria, então com pouco tempo essa massa desplacou todinha. Aí foi decepção em cima de decepção. Agora eu cogitei a ideia de fazer essa tentativa, mas desisti. Quero que vocês deixem aqui no comentário o que vocês acharam, se eu fiz vamos dizer assim, né, uma boa escolha ter desistido do projeto e contratar um profissional. Levei a moto para um pintor que eu já converso com ele já há um bom tempo, para um profissional. Levei, ele avaliou, certo? Ele me cobrou um valor para fazer esse trabalho e a gente pré-combinou para fazer esse trabalho em breve, tá? Então vou aguardar aí mais alguns dias para mim conseguir levar esse tanque para ele. Outro motivo que eu estava esquecendo, eu ia fazer essa pintura em casa, esse teste em casa, eu ia desmontar ele aqui da moto, ia subir com ele lá pro terraço para fazer esse trabalho. Eu ia desmontar ele tipo numa sexta-feira à tarde, ia tirar a gasolina dele, ia levar ele pro terraço, ia fazer o lixamento, esse negócio. E aí eu creio que eu ia começar num sábado de manhã mexendo com ele, tá? Para muito provável no sábado à tarde aplicar a tinta e o verniz, deixar secando aí o domingo. Segunda-feira eu já preciso da moto de novo para levar minha filha no colégio. Então pensei de também não dar tempo de fazer esse processo, talvez não ficar bom. Aí eu desmonto a moto, para a moto esses dias, e aí se eu não conseguisse um bom resultado, depois eu teria que tornar a parar a moto e mandar pintar de novo. Então, para evitar esse tipo de situação, eu acabei contratando um pintor profissional. Espere em Deus que resolva, tá, pessoal? Para quem está acompanhando o canal aí, sabe dessa saga, dessa tentativa de pintura do tanque, é uma coisa que está precisando aqui na estética dela, tá? A moto, graças a Deus, está bem novinha, está bem cuidada, como vocês podem ver no vídeo, né? No vídeo não é 100%, mas tem aí cerca de uns 90%. A moto tá bonita, protetor de escapamento, né, bonito. Então a motinha tá bem cuidada, graças a Deus. Como vocês podem ver, capa
do banco é nova. Aí eu coloquei o adesivo Flex Zone de novo. Então a motinha, o motor tá sequinho, tá? Futuramente eu quero estudar um projeto aí também. De repente eu fazer a pintura das tampas do motor. Eu já fiz isso em casa, mas não ficou bom. Uma coisa importante de aplicar aqui é fazer o lixamento. Eu fiz, porém apliquei tinta em spray também que não resistiu aqui o calor, a temperatura. É bom você aplicar, fazer o lixamento. O Ast Prime tá ali, então não joguei dinheiro fora. O Ast Prime tá ali, vou aplicar, fazer o lixamento, o Ast Prime, depois vem o Prime, depois uma tinta de alta temperatura e depois também um verniz para dar proteção para essa tinta. Tem que ser materiais de alta temperatura, tá? Eu creio que o Ast Prime resiste, essa temperatura. Eu tô achando que o Prime também resiste. O Prime vai dar aderência, né, sobre o Ast Prime e sobre a peça aqui de alumínio. Depois uma tinta de alta temperatura, um prata, né, de alta temperatura, e depois um verniz também que suporte também essa temperatura. Então vou correr atrás disso aí para muito em breve eu fazer essa tampa aqui, melhorar um pouco essas tampas aqui do motor da CB300, tá? Então eu já fiz essas tentativas antes, não ficou boa porque eu não usei os materiais aí de qualidade, tá bom? Então isso aqui eu quero resolver também. No mais, o motor tá sequinho, graças a Deus. Esse ano eu quero ver se eu faço pastilhamento nele também, mandar fazer um pastilhamento. E em breve também, mais para frente, comprar um outro pneu traseiro, tá? Então são as manutenções que eu quero fazer nela, fazer a pintura agora, em breve, depois fazer um pastilhamento, certo? Que eu faço uma vez por ano, e em breve também comprar um pneu traseiro, beleza? No mais, graças a Deus, a motinha tá bem cuidada, o máximo de originalidade possível. Quem quiser saber mais sobre protetor de carenagem, pode deixar nos comentários aí. E é isso aí, pessoal. O tanque tá sobre uma capa, nós fizemos o lixamento dele. Eu e meu parceiro Kaká, trabalha comigo. Mas aí desistimos. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. O vídeo ficou um pouco grande, mas eu queria passar a experiência para vocês, tá? E aí, quando eu for levar o tanque para fazer pintura, vou tentar gravar para vocês. E aí, depois de tudo pronto, eu volto também trazendo um feedback. Espere em Deus que eu fique bastante satisfeito com esse resultado, tá bom? Aí eu vou trazer vocês direitinho, vou pedir o pintor para caprichar, falar com ele que eu vou fazer vídeo, e aí dando tudo certinho, ficando satisfeito. Para quem mora aqui na cidade de Belo Horizonte, vou estar indicando o trabalho dele, se eu gostar, vou estar indicando o trabalho dele, tudo direitinho, beleza? Vou atualizando vocês aí. Forte abraço, que todos com Deus, e não esqueça de deixar o seu like embaixo, também o seu comentário e a sua inscrição. Até o próximo vídeo, valeu, fui!